E com grande satisfação convido o nosso próximo, então, finalista, Guilherme Koch. O trabalho dele. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Desenvolvimento de um produto aplicado ao setor aéreo com foco em acessibilidade para deficientes físicos. Não quebra só. Por que não? Não dá para os outros se apresentar. Essa intenção. Você consegue segurar assim? Bom dia. Dá para me escutar sem o microfone? Eu prefiro falar sem. Não, mas precisa porque senão não dá. Ah, precisa? Então tá, tudo bem. Por favor. Então, eu vou falar hoje sobre o desenvolvimento de um produto aplicado ao setor aéreo, com foco em acessibilidade para deficientes físicos, foi orientado pelo professor Eduardo, que está aqui. Bom, o projeto em si tinha dois objetivos. O primário era de detalhar o processo de desenvolvimento desse produto, e o secundário de verificar a aplicabilidade do Design Thinking como uma ferramenta de mitigação de incertezas. E qual que é a importância e motivação desse projeto? Primeiro, a questão social. Hoje, os deficientes são muitas vezes segregados. E uma diferença que era apenas física também se torna econômica, cultural, de educação e de saúde. E a segunda questão é a perspectiva da empresa. Você inovar, você consegue criar valor e diferenciar seu produto, tornando ele mais atrativo, no caso da minha empresa, para as companhias aéreas. E qual que é o contexto desse projeto? Ele estava inserido na disciplina ME 310, que é uma disciplina oferecida por Stanford. E nessa disciplina, diferentes universidades, no caso a USP e a Stanford, fizeram uma parceria junto com a Embraer e propuseram um desafio de inovação de 8 meses de duração, em que se esperava aplicar o Design Thinking para resolver, um grupo de 6 a 8 pessoas. Então a Embraer, todo mundo já conhece, fabricante de aeronaves, ela propôs o seguinte problema: desenvolver artefatos e processos para deficientes para aprimorar a experiência de voo deles. A fundamentação teórica. São basicamente duas teorias que estavam envolvidas. O planejamento orientado pelo aprendizado, que basicamente propunha um método para você, um framework para você gerir projetos de grande incertezas. E ele basicamente percorre 6 passos. Primeiro, identificar as incertezas, seja ela técnica, mercadológica, organizacional ou de recursos, avaliar a criticidade dela, as abordagens, os critérios, priorizar as abordagens, conduzir esses testes e avaliar o aprendizado. E o segundo ponto é o Design Thinking. O Design Thinking é um processo de questionamento e aprendizado. Ele é centrado no usuário. Ele envolve uma prototipagem muito rápida e desde cedo, então você faz vários protótipos e muito cedo. E você alterna entre o pensamento divergente e convergente, constantemente ao longo desse ciclo, que começa com a geração de empatia, vai para a definição ou redefinição do problema, ideação, prototipagem e teste com o usuário. Esse ciclo é repetido várias vezes, e são 6 os principais marcos. Os 3 primeiros no qual há uma divergência, que é o protótipo da função crítica, o protótipo azarão e o protótipo integrado. E depois, numa convergência, o protótipo funcional, o protótipo X está finalizado e o protótipo final em si. Agora, falando um pouco do projeto em si, para tentar tornar um pouco mais claro. O início do projeto, o que vimos é uma grande incerteza mercadológica. Nenhum de nós do grupo conhecíamos o que eram as experiências às quais os deficientes eram submetidos. Quais eram as necessidades deles? O tamanho do mercado? E quais eram as soluções que já existiam? São coisas que não faziam parte do nosso dia a dia. Então, a incerteza era muito grande. Outro ponto eram os recursos. Quais eram as competências da equipe? Ninguém se conhecia ainda e também precisávamos de uma verba para uma viagem. Então, isso demandou recursos, demandou que nós procurássemos algumas abordagens. Essas abordagens, algumas delas foram escolhidas, outras descartadas por causa do custo que envolvido, seja por causa de tempo ou dinheiro. Então, só ilustrando algumas dessas, essa aqui é uma pesquisa Desk. Desse lado aqui, a gente tem a população brasileira. Sem deficiência, algo em torno de 75%. Com algum grau de deficiência, 25%. E isso ela se quebra em visual, auditiva, motor, intelectual
leve, moderada, severa ou a mental e intelectual permanece. Desculpa. Não há uma separação nesse caso. E o que se viu é que há uma grande predominância da visual e auditiva, principalmente quando se leva em consideração moderada e severa. Além disso, foram feitas algumas observações durante os voos e construiu-se esse diagrama um pouco que começa, por exemplo, observações no aeroporto, segurança, você tem um incômodo de remover seus itens na hora de passar pela segurança. Isso tem ele vai tanto para o avião quanto fora do avião e no translado. Então você vê que tem diversas barreiras. Além disso, nós fizemos uma pesquisa de benchmarking em patentes. E o que a gente percebeu era as soluções existentes eram muito insatisfatórias, tiravam a autonomia do usuário e, além disso, muitas vezes, apesar de haver uma regulamentação que privilegiava essas pessoas, elas eram descumpridas porque não existe uma solução no mercado. Fizemos também algumas entrevistas com cegos, surdos e cadeirantes. E, em geral, o que percebemos é que a experiência é aceitável para cegos e surdos, mas é deplorável para deficientes físicos. Os motivos são diversos. Baseado nisso, fizemos um brainstorming e escolhemos duas ideias delas. Foram um aplicativo para facilitar o acesso à informação, lembre-se, são pessoas que têm dificuldade de chegar até a informação, e também um assento sobre trilhos. Esse aqui é só um exemplo, são vários protótipos, uns são muito simples, feito de papel, outro de massinha, e outro só simulando. E esses aprendizados fizeram que a gente fosse evoluindo ao longo do projeto e prosseguimos fazendo outros protótipos. Entre eles, esse banheiro giratório, que tentava facilitar o acesso ao banheiro do avião. Se você pensar, ele é apertado para você, para um cadeirante, ele é praticamente inacessível. Você vê, o outro protótipo já foi muito diferente, que a gente encontrou uma barreira muito grande que não conseguiu prosseguir com o problema do banheiro, mas tentamos resolver a questão do acesso à cadeira, à poltrona do avião. Então, esses aqui são só alguns exemplos, até que chegamos nessa cadeira de rodas. Eu vou passar um vídeo rapidinho que vai tentar explicar como o funcionamento. Então, o usuário está na cadeira de roda dela no caso. Ela coloca os pés sobre a cadeira e ela consegue fazer essa transferência. Ela é levada até o assento e transferida lateralmente para um assento já adaptado. E quando ela chega, essa base é posta novamente e a pessoa consegue ser transferida de volta para a cadeira de rodas de corredor. Então, a gente fez teste com usuários. Nós percebemos que havia algumas falhas no nosso modelo, mas ainda precisam ser corrigidas. E qual que é a conclusão disso tudo? Em primeiro lugar, que o Design Thinking, sob o nosso ponto de vista, ele permitiu um alinhamento do que o usuário queria e o que a gente estava fazendo. Várias vezes, a gente, principalmente no primeiro caso, a cadeira sobre trilhos foi uma coisa errada que a gente tinha achado que nossos cadeirantes queriam, e só fazendo o protótipo a gente conseguiu alinhar nossas expectativas. Então, do banheiro também até chegar na cadeira. Além disso, a gente consegue explorar diferentes campos, como vimos, foi um banheiro, foi uma cadeira, foram vários protótipos diferentes. O desapego, novamente, você tem um comprometimento baixo, você não faz só um protótipo final, você faz vários intermediários. Você tem um envolvimento do usuário constante. O aprendizado, teoricamente, que nós consideramos acelerado, mas obviamente não pudemos comparar com outro desenvolvimento. O custo era muito alto de desenvolvimento desse produto. E, além disso, o que, na minha visão, poderia ajudar, o Learning Plan, ele formaliza a gestão das incertezas. Quando fizemos esse projeto, nós não aplicamos o Learning Plan. Isso é uma limitação, mas o que eu pude perceber é que, muitas vezes, a gente deixava de lado, não formalizava essas incertezas e elas acabavam aparecendo ao longo do projeto. E, algumas vezes, nos surpreendia. O projeto é ainda conceitual, obviamente, ele não está pronto para ser comercializado. E, como sugestão de trabalhos futuros, ficou a sugestão de aprimorar a transferência entre a cadeira de rodas do usuário
e integrar essa cadeira com uma solução que torne os banheiros mais acessíveis dos aviões. Agradeço muito ao Guilherme Koch, um certificado, uma fotinho. Valeu, Koch. Obrigado.